dezembro, mês que eu e minha irmã ansiávamos. Íamos até a Praça Ramos de Azevedo, que era o antigo Centro Novo de São Paulo. Na minha época era o Centro Novo de São Paulo. Década de 60, íamos até a grande loja do MAP. Um pequeno paraíso para nós. E ali entrávamos e muita gente correndo, e quando a gente ia para a porta do elevador, um elevador enorme, e a porta pantográfica, né, era aberta por um homem forte, aquele senhor, bem vestido, com a gravata, e ele dizia, com voz bem forte, subindo! Ah, que alegria! Entrar com a minha irmã e minha mãe, íamos até o andar mais em cima, onde tinha os brinquedos para vermos, e minha mãe descia para fazer o crediário. Mas que alegria ouvir a palavra subindo. Quem não quer subir? O nome daquela pessoa que ficava na porta era ascensorista, porque ele subia. Ascender. Ir para lugares mais altos, subir na carreira, subir na vida, todos nós queremos subir. Jesus, muitas vezes, subiu até Jerusalém. E até hoje o judeu fala que ele vai subir para Jerusalém. Quando o judeu volta para a terra, a expressão usada é aliá. Aliá em hebraico significa subir. Ir para Israel para o judeu é subir. É ir para o patamar mais alto da sua espiritualidade. Jesus Cristo muitas vezes subiu para Jerusalém, mas quando ele esteve em Jerusalém, ele tinha que falar de algumas coisas mais altas. Estamos com alguns pastores estudando o Evangelho de João. Capítulo 7 e 8 narram as ações de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, durante uma festa, que provavelmente era a festa dos tabernáculos, que até hoje é muito celebrada pelos judeus no mundo inteiro, e era a festa que lembrava do período da peregrinação do povo, do período em que eles moravam em cabanas, para que eles se lembrassem que a habitação nesta terra deles também era uma habitação temporária, que essa era a mensagem que queria se dizer, do tabernáculo, de algo passageiro, de algo temporário. Mas os judeus daquela época, como muitos hoje, achavam que não, que o lugar era um lugar físico que deveria se ficar, e Deus queria mostrar que nessa terra somos peregrinos de passagem e devemos estar subindo. Os líderes religiosos da época estavam intrigados com aquele Jesus de Nazaré. Nazaré, que já falando assim, e Jesus o Nazareno, significava assim, aquele homem lá de Quipropró das Farinhas. Já ouviu falar de Quipropró das Farinhas? Nem eu. Deve existir, porque existe em cada lugar. Mas é assim, um lugar que é um nada. E Nazaré era um vilarejo pequeno. Viria alguma coisa, algo relevante de Nazaré? Nazaré ficava na Galileia, que era considerada também uma região pouco religiosa, no conceito daqueles líderes religiosos, os que estavam em Jerusalém, que eram os líderes do judaísmo, e até hoje Jerusalém é a capital espiritual, e para o Estado de Israel é a capital oficial, se bem que muitos países não reconhecem, mas é a capital espiritual dos judeus. E esses judeus do mundo inteiro, a sua maioria, mesmo aqueles que não são religiosos, consideram assim. Eles são profundamente marcados por isto. E Jesus provocava controvérsias, até hoje provoca. Quem é esse Jesus? É uma pergunta que vai aparecer no texto que nós vamos ler e que aparece até hoje na cabeça de muita gente. Será que ele é de fato o que disse ser? Será que ele é o enviado de Deus, o Messias? Essa era uma pergunta que muitos faziam, o povo e os religiosos em especial. O Salvador do mundo? Será que ele era o próprio Deus encarnado e isso assustava os judeus, isso era blasfêmia? Por causa disso, uma das razões principais para a crucificação de Jesus? Ou muitos ainda hoje questionam essas mesmas coisas. Foi Jesus o Messias de fato? É Jesus o Messias? Ele é de fato o enviado de Deus? Ele é de fato o Salvador do mundo? Ele é de fato o próprio Deus encarnado? E tem muita gente que ainda fica se questionando, ou ele é apenas um espírito de luz?
E muitas pessoas dizem que Jesus é um espírito de luz, talvez o maior espírito de luz, mas há outros também iluminados. Muitos colocam, e até mesmo alguns que se chamam cristãos, que Jesus é um ser intermediário entre o humano e o divino, um dos grandes profetas. Há outras religiões não cristãs que colocam Jesus na lista, uma outra grande religião coloca Jesus na lista dos profetas. O segundo mais importante profeta, porque o profeta mais importante é aquele que eles hoje ouvem mais. Jesus foi um grande filósofo, alguns dizem isso. Na minha época diziam que Jesus era um grande hippie. Muitos dizem que Jesus foi um mártir das lutas sociais. E alguns ainda chegam a dizer, na época também diziam, e hoje ainda dizem, que Jesus era um psicótico. Camarada com problemas sérios de distúrbio de personalidade, distúrbios comportamentais. Um charlatão, e por aí vai. Mas ninguém pode deixar de reconhecer, e por isso, se você quer ganhar dinheiro, quem gosta de escrever, crendo ou não crendo, escreva sobre Jesus. Você vai fazer sucesso. Falando mal, falando bem, chama-se atenção, e por isso muita gente, mesmo que não crê, e até para falar mal, escreve de Jesus, porque sabe que é dinheiro no caixa garantido. Jesus é incomparável, Jesus é único, o maior humano que já existiu, por isso tanta controvérsia ele provoca até hoje. Dizer que Jesus Cristo está vivo, ele está vivo. Ele está vivo, por isso que ele movimenta tanta gente. E os domingos são provas disso. No mundo todo, bilhões de pessoas se movimentam para se reunir. Para falar de quem? De quem nós estamos falando aqui? De Jesus. Não acabamos de dizer, a solução é Jesus Cristo. Ele está vivo. Se não tivesse, nós não falaríamos dele. Se Jesus Cristo não tivesse existido, nem nos preocuparíamos com ele. Jesus Cristo dividiu a história. Quer queiram, quer não. Muitos ainda colocam a C e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje em dia, politicamente correto é você escrever AEC e DEC. O que significa? Antes da Era Comum, depois da Era Comum. Mas qual é a Era Comum? É a Era Cristã. Então, quem se acha muito politicamente correto, não vou falar de Cristo para respeitar as outras religiões, então é AEC, antes da Era Comum, que é a Era Cristã. Porque Jesus Cristo dividiu a história, quer queira e quer não queiram, há diversos calendários no mundo. Em alguns lugares o mundo já está no ano 5.000 e tantos. Mas quando eles vão fazer qualquer coisa internacionalmente, eles têm que colocar o ano desse AEC ou DEC. Na verdade, antes e depois de Cristo, porque ele dividiu a história. Há países que estão no ano 900 ou 1000 e pouco. Também a história para eles está começando. Mas eles, quando têm que fazer qualquer coisa, eles têm que colocar o ano depois de Cristo, da era cristã. Porque Jesus dividiu a história, e mais do que isso, Jesus dividiu a história da maioria das pessoas que estão aqui, ou não? Ele dividiu a minha história, eu sei que ele dividiu a história da maioria, e talvez algumas pessoas ainda estão na dúvida, e Jesus quer dividir também a sua história. E nesse sentido, nós queremos voltar à conversa do início, né? Vamos voltar lá para a porta do elevador, subindo. Pensar em subir. João 8, 21 a 30 é o texto da palavra de Deus que queremos ler agora. Outra vez Jesus lhes falou dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam, será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir? Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só,
porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Oremos. Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz, que a entendamos com clareza, que o teu Espírito possa nos dar forças para aplicar as verdades aqui ensinadas. Obrigado por tudo que já tem sido dito até aqui neste culto, pelas mensagens todas que já temos ouvido, e continue a nos falar pela exposição da Bíblia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Subindo. Jesus Cristo, ele fala aqui nos versículos 21 até 23 sobre subir para o céu. Outra vez Jesus lhes falou dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Jesus falou: eu vou embora. Ele estava conversando com eles. Quando aconteceu isto, Jesus já tinha participado de uma quase tentativa de assassinato, quando eles queriam assassinar uma mulher acusada de adultério, queriam apedrejar. E aquela passagem famosa em que Jesus Cristo disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quarta-feira passada ouvimos sobre isto foi falado. O pastor Wagner pregou sobre isto, e hoje pela manhã eu sei que ele falou sobre Jesus, que é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo estava e a festa já tinha acabado. Os 7 dias da festa, era o 8º dia, quando quase tentaram matar a mulher, mas depois eles voltam e Jesus fica ainda um pouco mais. E ele está conversando com eles, mas já está no fim daquele período dele com eles. E eles ainda estão querendo entender quem é Jesus, principalmente os religiosos que mandavam ali, tinham até mandado alguém para prender Jesus. E aqueles que foram prender Jesus ficaram intrigados com o que Jesus falou e falaram: nós não podemos e não conseguimos prender esse homem. E Jesus não foi preso. Mas Jesus disse: olha, tudo bem, não se preocupem não, porque eu vou. Mas para onde eu vou, vocês não podem ir. Os judeus, aqueles líderes religiosos que achavam que Jesus era do demônio, logo falaram: ele está falando em suicídio, viu só? Ele falou que vai onde a gente não pode ir, e é claro que a gente não vai para o Geena, que era o inferno, o lugar onde ficam as almas que já estão condenadas. Porque o suicida, eles diziam, vai para o Geena. E ele está indo para lá, por isso que nós não podemos. Eles pensavam isto. E Jesus disse: vocês não estão entendendo nada, porque eu vou continuar subindo, eu sou lá de cima. E vocês estão aqui de baixo. Vocês pensam que estão num lugar muito alto, que é Jerusalém, e Jerusalém realmente é o ponto mais alto, é a cidade mais alta de Israel. Não é o ponto mais alto, porque o ponto mais alto é o Monte Hermon, a 2.000 metros. Mas Jerusalém está 800 metros acima do nível do mar. Por isso é o ponto mais alto, a cidade mais alta. E eles achavam que estavam no lugar mais alto, que era o templo, o lugar mais alto da cidade naquela época. E Jesus disse: não, eu sou lá de cima e vocês são daqui de baixo. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo, porque este mundo está embaixo. O mundo que Deus criou, mas que foi para o pecado. Muitas pessoas dizem descrer de Deus, ou não acreditar em Deus, porque há tanta coisa errada nesse mundo. Mas esse mundo não é o mundo que Deus fez. Então, Deus não tem culpa de nada. Deus não tem culpa nem de terremoto. Deus não tem culpa de tsunami. Deus não tem culpa de pandemia. Desde que Deus fez o mundo, ele entregou a chave para o ser humano e falou: cuida, eu fiz isso daqui perfeito, toma conta. Isso é um paraíso para vocês usufruírem. E o que o ser humano fez? Terceirizou para o diabo. E seguiu a palavra do diabo, duvidando da palavra de Deus. E é isso que a maioria das pessoas fazem até hoje, estão continuando nisso. E aí o ser humano passou a nascer no estado de pecado, contrário a Deus. Por isso as coisas vão de mal a pior. Deus não abandonou o mundo, ele está olhando, mas agora o mundo vai na sua própria sorte. E a culpa de tudo que acontece aqui, uma criança que nasce com defeito, uma pessoa que morre, uma senhora que ia completar 43 anos de casado, como a nossa irmã ontem, morre ali em 6 meses, descobre o câncer e morre. Isso não é culpa de Deus. Os problemas que você tem não são culpa de Deus. As injustiças desse mundo não são culpa de Deus. São culpa de nós humanos. Nós somos os culpados. Nem é culpa do diabo. Porque o diabo fez o que lhe é papel fazer.
O ser humano caiu na conversa do diabo porque quis cair, como até hoje cai. E quando você cai na conversa do diabo, é porque você quer cair. Quando você peca, é decisão sua. Deus não tem culpa nenhuma de todos os problemas que aqui existem. Por isso que Jesus disse, eu não sou deste mundo, este mundo não me pertence mais. Este mundo jaz no maligno, Jesus já tinha dito. Este mundo está no domínio de humanos que seguem os conselhos de Satanás, naquela época e até hoje. Infelizmente, muitos dos que dizem cristãos não estão seguindo os conselhos de Jesus, porque duvidam muitas vezes da palavra de Deus. E por isso sofrem. Sim. Jesus Cristo continua dizendo, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Do alto, do lugar perfeito e pleno, para onde eu vou. E ele diz, vocês são deste mundo e eu deste mundo não sou. Subindo com Jesus, para não descer mais ainda, o versículo 24 diz, vamos ler juntos? Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. A palavra que Jesus diz em grego é ego eimi. Que os estudiosos entendem que é a palavra que ninguém sabe pronunciar direito, porque os judeus fizeram questão de não deixá-la escrita, provavelmente algo parecido com Yahvé, que alguns querem colocar como Jeová, mas provavelmente essa é a pronúncia mais incorreta. Que significa eu sou. Assim Deus se apresentou a Moisés, eu sou. Jesus Cristo declara no Evangelho de João, em 23 vezes neste Evangelho, é registrada essa expressão, eu sou. Isso intrigava os judeus, porque é Deus que se apresenta como o eu sou, o autoexistente, o eterno, o que é. E não precisa de nada e mais ninguém, o autossuficiente, só ele é. Mas ele sempre ele é alguma coisa, e é apresentado antes disso, e depois nós ouviremos mais, ele se apresenta como o pão da vida, no capítulo 6, versículo 35, no capítulo 8, versículo 12, ele se apresenta como a luz do mundo, depois ele vai se apresentar ainda como a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, e aqui ele vai falar, eu sou. Ele vai falar mais algumas vezes, eu sou, e no sentido de que ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é o enviado de Deus, que veio para trazer o mundo de volta a Deus. Ele tem a mensagem da salvação, ele é o rei que Deus enviou para realmente reinar no mundo novo. Agora, aqueles que não vão subir com Jesus, que não querem acompanhar com Jesus para o alto, mas querem continuar nas partes baixas desta terra, nesse sistema mundano, quem não quer seguir com Jesus para o alto, e seguir com Jesus para o alto é ir até o máximo, e nós vamos ver isso, é chegar até o céu, mas aqui na terra é ir subindo cada vez mais. Nem tudo que sobe vai para um bom lugar. Um conhecido meu uma vez pegou um elevador num prédio antigo de São Paulo e ele disse que tinha que ir no último andar, porque alguém tinha dito que o escritório que ele ia era no último andar. E aquele último andar ali era o 21. Ele apertou o 21. E ele chegou. Quando ele chegou, disse que a porta do elevador abriu e já estava o final da tarde, o início da noite, ele viu um corredor escuro. Ele percebeu que não havia vidros nas janelas, entrava frio, e ele saiu e a porta fechou, e o elevador desceu. Ele disse que foram alguns dos piores momentos da vida dele. Ele começou a ouvir uns sons estranhos, alguém gritando longe, e ele disse que não viu a hora em que o elevador se abriu e desceu. Enganaram, ele tinha que ir no 20º andar, não era o último andar. Era o último andar onde tinha alguma coisa. E aí sim, porque nem sempre se sobe, porque há muita gente mandando você subir para os lugares errados. Muita gente acha que subir na vida
é pisar na cabeça dos outros. Você tem que subir na vida de qualquer maneira. E não é esse subir para o qual Jesus convida você. Tem muita gente que acha que subir para uma esfera espiritual maior é você fazer uma série de rituais, ou fazer uma série de boas ações, para poder subir e depois subir um pouco mais e voltar e subir de novo. Isso também a Bíblia não diz. Nós só podemos subir se estivermos com Jesus. E essa subida começa aqui. E é uma subida que às vezes não parece tão agradável, é um caminho estreito. Um amigo meu subiu uma vez uma montanha e ele teve que subir por um caminho muito ruim, mas ele disse que quando ele foi lá para o alto, ele chegou lá em cima, a vista que ele teve foi algo tremendo. Ele disse que valeu o esforço. Ele andou 6 horas para chegar até o alto, mas valeu o esforço. Ele chegou. E subir com Jesus é isso, é um caminho estreito, muitas vezes. É claro que a passagem já está garantida para você entrar na porta que te leva ao céu, mas para você estar subindo cada vez mais, ainda nesta vida, você tem que estar acompanhando esse Jesus, mas ele está ao seu lado. Uma pessoa que foi no Monte Sinai, lá no Egito, ele disse que para você chegar no Monte Sinai, lá no alto, os guias turísticos levam as pessoas à meia-noite. Porque no deserto é assim, de noite é muito frio, de dia é muito quente. Então ele está aí meia-noite, chegar aproximadamente 5 horas lá e voltar depois para chegar embaixo até umas 8. A descida é bem mais fácil. E essa pessoa disse que foi e de vez em quando aparecia um beduíno do lado oferecendo ajuda. Quer ajuda? Falava em inglês, quer ajuda? E ajuda algumas pessoas pegavam. Então o beduíno dava o braço, a pessoa pegava o braço e ia subindo com o beduíno. E ele percebeu que essas pessoas iam até mais rápido. Na volta ele entendeu por que a ajuda era oferecida, se bem que ele ficou bem no cantinho. Aí ele viu o precipício que era lá embaixo. Se ele soubesse, ele falou, se eu soubesse disso, eu teria pago aquela ajuda. Só que subir com Jesus, você não tem que pagar nada, porque ele já pagou o preço e ele está com você lado a lado durante toda a caminhada. Quando você está com Jesus, você sobe com ele e sobe por ele. Ele te conduz, ele te leva. Nos momentos difíceis, ele carrega você. Mas para isso, você tem que confiar no poder do Pai. Porque Jesus, tudo que fez foi por causa do Pai e pelo Pai. Do versículo 25 até o versículo 25, nós vamos ver aqui que ele diz assim, 25 a 28. Então lhe perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês? 25 a 28, muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus esteve em todo o tempo no poder do Pai, revelando o Pai aos homens, e no fim ele vai dizer aos discípulos, quando perguntam, mostra-nos o Pai, eu e o Pai somos um. Jesus, o eu sou, é o próprio Deus encarnado. No poder do Pai ele veio, porque ele veio revelando o Pai como homem, e aí é o grande mistério, nós não entendemos como é que fica o Pai, o Filho e o Espírito, mas sabemos que ele esteve aqui na pessoa de Jesus, mostrando e revelando o caráter do Pai e como ser o que o Pai quer neste mundo, e é só com Jesus que eu e você aprendemos a sermos humanos de verdade, homem e mulher de verdade. Jesus Cristo, pelo poder do Pai, ofereceu a sua própria vida. Os homens achavam que estavam levantando Jesus. Você vai subir? Então você vai subir na cruz. E Jesus subiu na cruz. E ele disse que ele seria erguido. Ele já tinha dito antes, como no passado, lá no deserto, tiveram que erguer uma serpente de bronze que ficou no alto, para que aqueles que vissem a serpente fossem perdoados e o veneno daquela serpente não fizesse mais efeito e fossem curados. Porque eles desobedeceram a Deus, serpentes venenosas entraram no acampamento e Deus mandou colocar uma serpente e erguê-la numa haste, provavelmente até numa cruz. E a serpente ali ficou, e ao ser contemplada pela fé, a cura vinha.
Jesus também, da mesma forma, teve que ser erguido. Não entendemos plenamente o sentido do sacrifício, mas sabemos que ele precisava ter feito o sacrifício. Ele precisava ter se deixado levantar pelos homens. Jesus não se matou. Jesus até pediu para passar dele o cálice, mas ele também não rejeitou o caminho e o plano que Deus tinha traçado, porque ele obedeceu plenamente o Senhor. E ele foi erguido, os homens achando que o erguiam para a morte, mas Deus o erguia para a vida. E Jesus Cristo, quando erguido na cruz, pôde também nos convidar a, crendo nele, o que aconteceu 2, 3 dias, no terceiro dia, na ressurreição, nós que cremos nele, um dia subiremos literalmente. E quando cremos, subiremos em espírito e depois teremos o nosso corpo ressuscitado. Sim, e isso é pelo poder do Pai. Tudo que Jesus fez e foi pelo poder do Pai. E não há outra maneira de se ter um encontro com Deus a não ser por Jesus. Só por Jesus podemos chegar ao verdadeiro Deus. Fala-se muito em Deus. Todo mundo fala em Deus. Todas as religiões falam em Deus. Durante um período, o diabo lançou a mentira do ateísmo. Ele levou as pessoas, né? Era a época. Então o ateísmo parecia que ia tomar conta do mundo. Mas o ser humano não consegue ser ateu, porque o ser humano foi feito para crer. Nós somos criaturas. Os povos mais primitivos, todos eles têm um tipo de sepultamento, significando que eles acreditam que tem algo além desta vida. O ser humano é transcendente, o ser humano é um ser religioso. E qual é a grande mentira do diabo? Tudo é Deus. Tudo é Deus. Você crê em Deus, eu também creio da minha maneira. Não é assim que as pessoas dizem? Respeito a minha maneira de crer em Deus. Eu creio num Deus que está na árvore, eu creio num Deus que está na lua, eu creio num Deus que está no animal, eu creio num Deus que manda você se matar e matar os outros também. Eu creio num Deus que manda você fazer sexo com todo mundo, não é? O Deus do amor. Deus é muito fácil ser dito, mas o verdadeiro Deus, e só por Jesus você chega ao verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus foi aquele que amou e me ama até hoje, ao ponto de saber que o homem pecou, mas providenciou no seu próprio Filho o perdão para o pecado. Para você chegar ao verdadeiro Deus, você tem que ir para Jesus. Para você chegar ao verdadeiro Deus, você tem que passar pela cruz. Para você chegar ao verdadeiro Deus, você tem que crer na remissão dos seus pecados unicamente pelo sangue de Jesus. E não há outro caminho. Uma vez uma pessoa que se dizia ser cristã falou, olha, a gente devia falar menos de Jesus, porque Jesus é que divide. Quando você fala em Deus, todo mundo fica contente com você. Por isso que desde o início, Jesus desagradou. E os verdadeiros cristãos desagradam. Eu não tenho que ser desagradável. Mas eu não posso, de forma alguma, negar a minha fé no único Cristo e no único Salvador. Mesmo que para isso eu não vá ser tão simpático assim. Eu tenho que falar do único caminho com amor. Eu tenho que mostrar pelas minhas ações de amor que eu creio em Jesus. Mas eu tenho que me posicionar quanto ao pecado. Eu tenho que dizer quanto às coisas que estão erradas. Eu tenho que falar que eu não aceito um casamento que não seja de homem e mulher. Eu tenho que falar que você viver uma vida dupla e desonesta não é correto. Eu tenho que anunciar os princípios morais que o cristianismo prega, mas eu tenho que viver o amor. Eu tenho que me doar. Eu tenho que dar de mim. Eu tenho que visitar os orfanatos, eu tenho que cuidar dos pobres, eu tenho que atender os necessitados. Não para ganhar alguma coisa, mas porque esse Deus de amor habita em mim e me constrange a amar cada vez mais. Ao ponto de me doar. De pensar no outro. De amar o outro como eu me amo. E de amar o outro como Jesus me amou. Ao ponto de dar a minha vida. Sim, mas eu não posso negar a verdade de Jesus. E que só Jesus Cristo salva. E que Ele é a única solução. E que sem Jesus, você não chega ao verdadeiro Deus. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus mostrou. Isso Ele fez por causa do Pai. Subindo por crer verdadeiramente. Você tem que crer em Jesus, mas não crer só de lábios. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Quando a gente continua a ler o texto,
no versículo 33, pelo menos alguns daqueles que disseram crer já não creem mais. Nem todo mundo que diz acredita em Jesus tem a fé salvadora. A fé salvadora é aquela fé que nos leva não apenas a dizer, eu acredito em Jesus, eu acredito na história da Bíblia. Isso é mero assentimento intelectual. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Até o diabo crê e treme, porque ele sabe que Jesus é uma realidade. Ele não tem como negar, mas ele não confia em Jesus. Por isso, ele nunca confiou, nem vai confiar, por isso ele vai continuar sempre sendo o inimigo, Satanás e os demônios. Agora, você que diz acreditar em Jesus, você de fato entregou a sua vida a Ele? Você de fato um dia falou, Jesus Cristo, eu sei que sou pecador, eu sei que o Senhor morreu na cruz, eu sei que eu mereci o inferno, mas eu creio que o Senhor, com o seu sangue, pagou o preço dos meus pecados, e eu quero que o Senhor seja o único Senhor da minha vida, a única devoção da minha vida. E não adianta ficar com Jesus e apelar para outras coisas. É só Jesus e pronto. Estar com Jesus e correr para cá e para lá. Estar com Jesus e andar com medalhinha no bolso, com superstição, com sinais. Até alguns ditos evangélicos têm feito isso. Estou com Jesus, mas eu tenho que pôr uma rosa consagrada lá em casa para abençoar a minha casa. Eu sou de Jesus, mas eu tenho que ir lá no templo no dia tal para participar da cerimônia, não sei do que, das quantas. Então não é só Jesus. É só Jesus. E não adianta você fazer nada, porque ele já fez tudo. Mas agora você tem que fazer tudo o que ele quer para você continuar subindo. Subindo estaremos ao crermos nele. Sim, subindo por crer verdadeiramente nele, de todo o coração. Subindo pelo poder do Pai. Porque a partir de Jesus você se torna verdadeiramente filho de Deus. Antes você não é filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos criaturas. Aqueles que o receberam, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, afirma isso. Quem não tem Jesus não é filho de Deus. Você se diz filho de Deus sem ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está se auto-enganando. Agora, quando você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você se entrega a Ele, quando você obedece, aí você, pelo poder do Pai, se torna filho e vai subir ao encontro do Pai. Subir com Jesus, porque se eu não subir com Jesus, aqui ainda não é o inferno. Inferno é muito pior. Tem muita gente dizendo, aqui já é o inferno. Não. Aqui ainda tem esperança. Aqui não é o inferno. Aqui ainda se fala de Jesus. Aqui não é o inferno. Aqui ainda há a bênção e a graça e a misericórdia de Deus. Aqui não é o inferno. O inferno é mais embaixo. E muito pior. O inferno é o abismo eterno. O inferno é lugar de sofrimento eterno. A Bíblia diz, sofrimento eterno. E se você não for com Jesus, você vai para baixo. Vai descer mais ainda. Porque já nascemos descendo. Condenados pelos nossos pecados e permaneceremos no pecado. Subindo com Jesus para o céu. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor nesse sentido.